Fala galera, saudações vascaínas, bom dia, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa quinta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Véspera, de estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco joga amanhã contra o Vila Nova em São Januário. Expectativa aí para esse jogo, que terá casa cheia, ingressos de arquibancada já estão esgotados para a partida de amanhã. Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre as recentes contratações do Vasco, Tem aqui uma fala do Zé Ricardo analisando cada um dos novos jogadores que chegaram. Vamos falar também sobre o novo astral do Vasco, Salários em dia. Vasco pagando aí em dia os salários e começando a Série B do Campeonato Brasileiro com tudo em dia, com jogadores e funcionários. Então, tem bastante coisa aqui para a gente conversar depois da vinheta, mas antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo te convidando a participar do nosso sorteio valendo R$500 aqui no canal Machão da Gama. Esse sorteio vai acontecer hoje. E você está se perguntando, Juninho, como eu faço para participar desse sorteio? É muito fácil. Você vem aqui no comentário fixado desse vídeo que tem o link da 1xBet. Você clica nesse link e lá no site da 1xBet você faz um pequeno depósito de qualquer valor. Pode ser o valor mínimo lá do site, R$5, R$10, enfim. Você usando o nosso código promocional que também está ali na descrição do vídeo, o valor que você depositar dobra. E o dinheiro que você colocar lá fica para você fazer as suas apostas esportivas. Fez o depósito? Tira um print do seu comprovante de depósito e manda para o e-mail que está no comentário fixado, que automaticamente você participa do nosso sorteio que vai acontecer na live de hoje, 7h30 da noite. Teremos live aqui no canal Machão da Gama com esse sorteio especial em parceria com a 1xBet. Então, dá tempo ainda de você participar, eu estou aguardando o seu comprovante no e-mail que está no comentário fixado. Bom, vamos falar aqui agora do jogo contra o Vila Nova, a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco encara o Vila Nova amanhã, 7 horas da noite, em São Januário. E teremos casa cheia, meu amigo. São Januário lotado, caldeirão fervendo, daquele jeito que o torcedor vascaíno gosta. Mais de 15 mil ingressos já foram vendidos para a partida de amanhã. E os ingressos de arquibancada já estão esgotados. Acabou tudo, não tem mais bilhete de arquibancada disponível. Arquibancada lotada para a partida de amanhã contra o Vila Nova. Restam apenas ingressos para o setor social. E esses ingressos são exclusivos para sócios torcedores dos planos Colina, Colina Mais ou sócios estatutários. Então, restam aí poucas entradas, e essas poucas entradas apenas para o setor social. A arquibancada já esgotada e a estreia do Vasco será de casa cheia amanhã contra o Vila Nova. É claro, eu estarei, como estou sempre presente em todos os jogos, nessa Série B aí, quero acompanhar o Vasco em praticamente todos os jogos. Amanhã começa aí a nossa batalha e eu estarei presente. Se você não vai poder comparecer por não morar no Rio ou por não ter conseguido ingresso, pode ficar tranquilo que depois vai ter aqui todo o show da torcida do Vasco, trazendo os detalhes para você se sentir dentro de São Januário aqui no canal Machão da Gama. Então, fique ligado aqui no canal Machão da Gama que vai rolar aquele vlogzão que você está acostumado. Bom, mudando o assunto aqui agora, vamos continuar com mais uma boa notícia, Ontem o Vasco começou a efetuar o pagamento de salários desse mês de abril. O Vasco pagando de forma antecipada o salário. O Vasco começou a pagar antes do 5º dia útil. Lembrando que no Vasco sempre existiu ali um acordo informal para o pagamento de salário acontecer todo dia 20, que agora com esse empréstimo feito pela 777, o Vasco está acabando com esse acordo informal e pagando aí os salários em dia. Então no mês passado o Vasco colocou tudo em dia e agora está pagando antes do 5º dia útil. Excelente notícia para jogadores e principalmente para funcionários do Vasco da Gama que estão recebendo em dia. Então, pelo menos o clima no clube, com toda certeza, começa mais leve nessa caminhada aí rumo à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Bom, vamos falar agora aqui de reforços, contratações, jogadores que estão aí sendo especulados.
Vou dar uma atualizada aqui rapidinho na situação do argentino Benjamin Hohlheiser, né, que é um nome que esteve muito próximo do Vasco em algum momento, mas o nome esfriou, né? As negociações com o Vasco ali acabaram esfriando. Informação de ontem à noite do meu amigo Lucas Pedrosa, do SBT, é a seguinte: ele conversou com o empresário do jogador, o Carlos Espinosa, que garantiu que as conversas, né, entre Vasco e o jogador realmente esfriaram e o agente já está, inclusive, oferecendo e negociando o jogador com outros clubes brasileiros. Porém, segundo o jornalista Lucas Pedrosa, apesar da negociação com o Hohlheiser ter esfriado, o Vasco vai tentar buscar um jogador para a posição antes do fechamento da janela, né, que fecha na próxima terça-feira. Então, talvez até terça-feira o Vasco apresente mais um reforço aí para a Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que a janela fecha na terça-feira e só reabre lá em julho, né? Então o Vasco tem até terça-feira para contratar jogadores para esse primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. E ontem o Vasco anunciou 4 jogadores, né? O Gabriel Dias, o Lucas Oliveira, o Zé Vitor e o Eric. Esses 4 jogadores foram anunciados de forma oficial. 3 deles já vestiram a camisa do Vasco. Está aparecendo aí na sua tela. O Zé Vitor, o Lucas Oliveira e o Eric já vestiram pela primeira vez a camisa do Vasco. Ainda não temos imagem, né? Nem do Gabriel Dias e nem do Carlos Palácio, né? Eu esqueci de falar do Carlos Palácio, ele também foi anunciado ontem e na verdade o Lucas Oliveira já tinha sido anunciado anteriormente. Ainda não temos imagens também do Carlos Palácio vestindo a camisa do Vasco, mas ele já esteve no CT, já esteve treinando e etc e tal. Bom, apesar desses jogadores terem sido anunciados ontem, a expectativa é que, infelizmente, eles não estejam ainda à disposição do Zé Ricardo para a partida de amanhã. A tendência é que apenas Lucas Oliveira, o atacante que veio do Bangu, apenas ele deve estar à disposição do Zé Ricardo amanhã e deve ser opção no banco de reservas para o segundo tempo da partida contra o Vila Nova. O Zé Ricardo, inclusive, falou, né, sobre todos esses jogadores que chegaram. Deu ali a sua opinião sobre cada um deles e você vai conferir aqui agora. Primeiro do Lucas Oliveira, né, que é o jogador que a gente provavelmente deva contar com ele, ainda não tem 100% dessa informação confirmada, mas o clube está tentando. É um jogador que atuou muito bem pela equipe do Bangu, né, fazendo uma função hora de ala, hora de lateral e às vezes até de atacante, jogando pelo lado do campo. É uma necessidade, sem dúvida nenhuma nossa. É um jogador que tem um contra um bastante efetivo, jogou na base do Bangu de camisa 10, ou seja, ele tem a capacidade de também jogar na faixa interior do campo. E eu acho que é uma questão de adaptação. Eu tenho a impressão que ele vai conseguir se adaptar bem, até porque o grupo recebeu não só ele, como todos os outros muito bem. E não quero botar pressão nele, nem nenhum tipo de expectativa, até porque ele é um jogador ainda bem jovem, como é a maioria dos nossos jogadores. E a gente espera que a gente consiga dar condição para ele de jogo, que ele entenda bem aquilo que a gente quer e que ele possa ser efetivo. Né, sobre o Gabriel Dias, é um jogador que eu conheci pela minha passagem no Fortaleza, um jogador que desde a base já tinha enfrentado ele pelo Palmeiras, eu pelo Flamengo. Ele ganhou experiência, tem versatilidade, pode jogar em 3 posições, lateral direita, zagueiro, que é a posição dele de origem, também de primeiro volante. Então, um jogador que, na minha visão, pode ser importante num campeonato tão duro e com tantos duelos, principalmente defensivo, de 1 contra 1, bolas aéreas, ele pode ser importante em algum momento para a gente. Sobre Zé Vitor e Eric e Palácio, são jogadores, para a gente resumir, jogadores que já tiveram grandes momentos, o Eric e o Zé Vitor, jogadores mais atuais, do Campeonato Catarinense e Gaúcho, artilheiros, revelações e principais destaques dessas competições. E o Palácio é um jogador que, desde a União Espanhola, vem se destacando, convocado algumas vezes para a seleção chilena principal. Infelizmente, não teve o mesmo rendimento no Internacional. Me parece, pelas informações que tivemos lá dos colegas do Inter, foi mais uma questão de adaptação que o clube espera, por ser muito jovem e talentoso, que o clube espera poder renascer nele tudo aquilo que ele apresentou, tanto no Chile, na União Espanhola, como em alguns momentos na seleção chilena. Então, acho que no futebol a gente não pode cravar nada. Jogadores experientes, às vezes em grandes clubes, não conseguem render. Os jovens, a gente tem que ter esse cuidado para a gente poder não criar uma expectativa, mas, de uma forma geral, e pelas credenciais deles,
eu acho que o Vasco acertou nas contratações. Então é isso, né, meus amigos? Eu vou ficando por aqui, volto ainda hoje com mais informações sobre o nosso Vascão. Te convido aqui mais uma vez para a live, para a gente comentar aqui, né, sobre as expectativas, o que esperar do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro, como estão os outros clubes, enfim. 7h30 da noite teremos essa live no canal Machão da Gama e eu conto com você. Tamo junto, um grande abraço, saudações vascaínas, até a próxima. Deixa o like, se inscreva, fui!